Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, finalmente vamos botar a mão na massa e iniciar a execução do nosso planejamento com relação à adubação de inverno. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar início com o processo de calagem, que consiste basicamente na adição de calcário ao nosso solo. E para mais detalhes, meus amigos, acompanhe esse vídeo até o final para as dicas que eu vou dar para vocês. Vou falar sobre os tipos de calcário que nós temos, as quantidades para se usar e a função deles, pessoal, na nossa adubação de inverno. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deem aquele like legal no nosso conteúdo, compartilhem, pessoal, os nossos vídeos aí com seus amigos, conhecidos, grupos da família, todo mundo aí que vocês sabem que gostam e amam muito aí do cultivo com a terra, e manda ver lá no campo dos comentários, pessoal, mandem dúvidas, sugestões, e assim a gente pode ir interagindo bastante, e aí eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Quando falamos então, pessoal, do processo de calagem, nós falamos basicamente na adição de calcário ao nosso solo, tá? E o calcário, pessoal, ele tem algumas funções que são muito importantes, tá? Mas primeiro nós temos aqui dois tipos básicos de calcário que nós podemos utilizar. Existem outros, tá, pessoal? Nós temos aqui o calcário agrícola, que ele é assim, ó, mais branquinho, e nós temos o calcário dolomítico, que ele é assim, mais acinzentado, tá? Qual é a função básica, pessoal, da calagem no solo? Quando a gente adiciona, por exemplo, o calcário agrícola, a gente vai estar regulando o pH do nosso solo, tá? Que geralmente no Brasil, a maior parte das regiões aqui é um solo mais ácido, pela presença grande de ferro e principalmente de alumínio, que em quantidades muito grandes, pessoal, pode se tornar tóxico para as raízes, dificultando o desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, dificultando a absorção de macro e micronutrientes pelas raízes, tá? Então vai deixar a sua planta aí mais fraca, ela não vai se desenvolver tanto, não vai crescer tanto, tá? Quando vocês utilizam, pessoal, o calcário agrícola, por exemplo, esse aqui da Itaú, existem outras marcas também, tá? Ele é basicamente composto de carbonato de cálcio e uma quantidade de magnésio, tá? Quantidade essa de magnésio bem menor do que a concentração que a gente encontra no calcário dolomítico, por isso ele é mais acinzentado, porque ele tem o cálcio, tá? E também uma grande concentração de magnésio. Quando a gente fala aí, pessoal, ambos, tá, vão auxiliar na regulagem do seu solo, tá bom? Com relação à acidez, ao pH. As plantas, elas, no geral, pessoal, principalmente as frutíferas, se desenvolvem, tá? Salvo exceções, melhores em solos com um pH mais balanceado, tá? Como o calcário, pessoal, o cálcio, né? Ele é muito alcalino, então ele vai reduzir a acidez do seu solo, deixando ele um pouco mais neutro aí, para que as plantas possam se desenvolver melhor, tá bom? Quando a gente fala então em cálcio, pessoal, como eu falei para vocês naquele vídeo, que a gente fala aí bastante detalhes sobre os principais macro e micronutrientes, se você não conferiu, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima do vídeo para vocês. Quando a gente fala aí de cálcio, pessoal, ele auxilia muito no desenvolvimento da parede celular das suas plantas e auxilia no crescimento dela como um todo. Quando você tem uma quantidade legal de cálcio no seu solo, você não vai ter problema, por exemplo, da sua fruta rachar. Às vezes ela começa a crescer, ela racha. Então o cálcio, ele torna as paredes celulares aí das frutas e das suas plantas também. Ele ajuda também a evitar que a casca das suas plantas, né, os troncos rachem, os galhos rachem, tá? Então eles tornam as paredes celulares mais maleáveis e impede ali que no desenvolvimento elas venham a rachar e dar esse problemão aí para vocês, tá? E auxilia quando você tem uma boa regulagem de cálcio, que a planta consiga absorver melhor os demais macro e micronutrientes. Quando a gente fala do magnésio, tá? Que tem bastante na composição do calcário dolomítico, tá? O magnésio, ele é essencial na clorofila da planta. Se o seu solo está com deficiência de magnésio, a primeira característica que vocês vão ver é umas folhas amareladas, tá? Ela não vai ficar verde, bonita. Porque a característica principal da clorofila é deixar a planta bem verde, tá? A sua copa, as folhas bem verdes. Quando a clorofila ela não está bem estruturada, principalmente pela deficiência de magnésio, essa clorofila ela não vai ser tão rica e não vai ajudar tanto no processo metabólico da planta como um todo. Então a planta ela começa a ficar com deficiência, pessoal, de macro e micronutrientes
e ela começa a definhar, ela não cresce tanto quanto poderia crescer, ela não se desenvolve bem, ela não tem muito pega, aí já entra também a importância do cálcio. Quando você está com deficiência de cálcio, você não tem uma grande pega de frutos. Às vezes as flores abrem, né? E as flores caem antes de ser polinizadas e elas não dão origem aos frutos. Às vezes seu fruto está lá, quando ele está uma deficiência de cálcio, dá uma ventania, os frutos caem. Isso é deficiência de cálcio também, tá? Então o cálcio, pessoal, e o magnésio, eles são fundamentais macronutrientes na adubação das suas plantas. Então o calcário, pessoal, quando você faz a calagem, além de você regular o pH do seu solo, deixar ele um pH mais neutro, que as suas plantas possam se desenvolver melhor, você está aportando cálcio e magnésio, que são macronutrientes muito importantes para o desenvolvimento das suas plantas, para a saúde delas, para a fotossíntese, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a melhor estruturação das paredes celulares e para que elas possam se desenvolver melhor, ter uma melhor pega de frutos e frutos mais saborosos também, tá? Isso, pessoal, comento com vocês, não só esses, não, o cálcio e o magnésio, mas também outros macro e micronutrientes daquele vídeo que eu comentei para vocês, tá? Então, pessoal, vocês podem utilizar tanto o calcário agrícola quanto o calcário dolomítico, ou a combinação deles. Como eu já tenho, pessoal, uma quantidade boa aqui ainda de calcário agrícola, eu vou usar uma combinação dos dois. Como aqui nós vamos fazer a calagem do nosso canteiro, onde estão as nossas videiras, tá? Eu vou usar, num total, 300 gramas na calagem por planta. Então eu vou adicionar 100 gramas de calcário agrícola e 200 gramas de calcário dolomítico por planta, tá bom? Ah, Diego, eu só tenho calcário dolomítico. 250 gramas é o suficiente, tá? 200 a 250 gramas aí para videiras, são plantas de pequeno porte. Isso para plantas de pequeno porte, beleza, pessoal? Se vocês forem fazer, por exemplo, a calagem para plantar uma muda de uma frutífera de grande porte, por exemplo, uma manga, um pêssego, um citrus, tá? Aí vocês podem dobrar essas quantidades, tá bom? Aí 600 gramas, 500 gramas, tá bom? Ah, Diego, eu só tenho o calcário agrícola, esse mais branquinho. Ele também tem magnésio, pessoal, na sua composição, olha lá. Olha lá, cálcio, CaCa, magnésio e outros componentes importantes aqui também, tá? Mas ele tem uma quantidade de magnésio menor que o calcário dolomítico. Essa é basicamente a diferença entre eles. O calcário dolomítico tem uma concentração de magnésio maior que o calcário agrícola. Mas ambos são muito positivos aí para adubação. O que você tiver, pessoal, utilizem, tá? Mas eu prefiro o dolomítico por causa da concentração de magnésio. E o magnésio é muito importante para as nossas plantas, beleza? Então, pessoal, vou utilizar 100 gramas desse e 200 gramas desse por planta. Ah, Diego, mas eu só tenho aqui o calcário agrícola. Pode utilizar aí umas 300 gramas por planta, tá? Um pouquinho mais, ó. 200 a 250 gramas por planta. Se for só esse aqui, 300 gramas por planta, tá bom? Isso, pessoal, para fazer essa nossa adubação de inverno. E a aplicação, pessoal, do calcário é via solo. Então a gente vai jogar por cima do nosso solo e depois a gente vai fazer a rega. Ali do nosso canteiro, eu já até preparei, já tirei aqui a nossa fita de irrigação. O nosso tambor de irrigação está aqui, tá? Depois a gente vai remontar, porque a dona Sardinha fez o favor de derrubar, né, Sardinha? Aí eu derrubo mesmo, tô nem aí. Então aqui a gente deu uma reformada, depois eu vou mudar o comprimento da mangueira e eu vou trazer aqui no detalhe para vocês, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho um potinho, já botei aqui uma quantidade. Esse pote pesa mais ou menos 15 gramas. E aqui, ó, tá aqueles potinhos de requeijão, plásticos, tá? Aqui tem o suficiente para mais ou menos, ó, duas plantas, 217 gramas. Então, ó, um dedinho abaixo, a gente vai fazer a aplicação via solo. E como é que eu faço isso, Diego? Vamos lá. Vou pausar aqui e vamos lá para o nosso canteiro. Voltamos então, pessoal, vejam. Então, primeiro eu vou fazer a aplicação do calcário agrícola, tá? 100 gramas por planta, então aqui tem o suficiente para duas plantas. Eu vou jogar para
todas as nossas plantas de baixo em cima e depois eu volto com vocês para mostrar também a pesagem do calcário dolomítico. Vocês vão ver que o volume dele é um pouquinho diferente, tá? E aí a gente vai jogar por cima e aí a gente vai regar, que isso é muito importante, tá bom? Se vocês, pessoal, puderem às vezes ter uma área mais aberta, revolver o solo em volta, também ajuda. Mas na rega, pessoal, como ele é um pó, ele dilui muito facilmente e ele vai penetrando naturalmente no solo e aí vai fazendo tanto essa adubação, né, que é o aporte de cálcio e magnésio, tá? Quanto a regulagem do pH do nosso solo. Então aqui, pessoal, não tem segredo, tá? É basicamente jogar por cima do nosso solo. E vocês veem, ó, que ele rende bem, ó. Aqui eu coloquei o suficiente para 2 plantas. Ó, já joguei uma quantidade legal por cima e olha quanto que eu tenho aqui ainda, ó. Então, pessoal, ele rende bastante, tá? Então, ó. O legal, pessoal, do calcário, que ele auxilia também na decomposição da matéria orgânica que tem aqui por cima, tá? Depois que a gente fizer no próximo vídeo a adubação em si das nossas plantas, esse calcário aqui ele vai auxiliar na decomposição dessa matéria orgânica, fazendo com que ele se torne aí uma forma, né, que seja mais facilmente absorvível pelas nossas raízes das nossas plantas. Maravilha? Vou então adicionar todo o calcário agrícola aqui, e aí a gente vai fazer a pesagem do calcário dolomítico por planta e eu volto com vocês para mostrar. Feito aqui então, pessoal, já adicionei todo 100 gramas mais ou menos aí por planta do nosso calcário agrícola. Em cima, tá embaixo. Que legal. E aí agora por cima desse aqui, a gente vai adicionar aí 200 gramas de calcário dolomítico por planta, tá? Ah, Diego, e se minhas plantas estiverem em vaso, tá? Aproximadamente metade aí dessas quantidades, tá, pessoal? Você pode adicionar aí 150 gramas se utilizarem só o calcário agrícola, ou uma combinação aí de 50 gramas do calcário agrícola e mais ou menos umas 100 gramas do calcário dolomítico. Ah, Diego, se for só o calcário dolomítico, entre 100 e 150 gramas aí por planta, dependendo, obviamente, do vaso e do porte da planta que vocês têm no vaso. Beleza, pessoal? Ah, importante. Aqui eu tenho 1, 2, 3 pés do porta-enxerto 420A, tá? Não é do IAC. Tá? Então são 420A e a origem deles, pessoal, é europeia, tá? O 420A, ele é parente de cruzamento, tem uma certa afinidade com o Paulsen, tá? O 420A, pessoal, ele gosta de solos mais alcalinos, tá? Então se você tiver esse porta-enxerto, aumente um pouco as quantidades, tá? No caso dos 420A, eu coloquei um pouquinho a mais do calcário agrícola, mais ou menos umas 150 gramas, tá? Porque ele gosta de solos mais alcalinos. Então é importante, pessoal, conheçam também a planta que vocês estão adubando e o tipo de solo que ele gosta. Ah, ele gosta de um solo mais ácido, você coloca menos calcário agrícola ou calcário dolomítico. Ah, ele gosta de solo bem mais alcalino, como 420A. Você aumenta um pouquinho a dosagem, tá? Porque é uma característica da planta, ela gosta assim. Beleza? Vamos então, pessoal, pro calcário dolomítico. Aqui então, pessoal, com o nosso calcário dolomítico, tá? Esse mais cinzinho, que tem uma quantidade de magnésio bem maior, tá? Um copinho desse aqui, ó, eu já coloquei a tara, então já descontou o valor do copo. Então aqui a gente tem 200 gramas. Então vai ser um desse aqui, pessoal, por planta que nós vamos utilizar. Pô, Diego, vou plantar mudas novas, tá? Ainda não estão plantadas. Você vai utilizar mais ou menos isso aí também, pessoal, tá bom? Umas 300 gramas aí você pode fazer 100 e 200 desse, ou somente 300 desse aqui. Então aumenta um pouquinho a concentração quando é plantio de uma muda nova, tá bom? De videira, tá? Plantas de pequeno porte. Mas aí você vai tirar aquele solo, né? Fazer ali o berço, né? A cova que você vai plantar muda e você vai incorporar o calcário aí agrícola, o dolomítico, no solo que você removeu e depois você vai voltar quando plantar a sua muda. Logo nós vamos plantar, pessoal, vamos fazer substituição de algumas plantas aqui no meu sítio em casa
E aí eu vou mostrar para vocês como a gente cuida da terra das videiras aí para plantio de mudas novas de videiras. Beleza, pessoal? Então, vamos jogar um desse aqui por planta. Vou mostrar lá para vocês que é o mesmo esquema. Ó, nós aqui de novo, meus amigos. Então aqui, pessoal, tá? Por cima, então, do calcário agrícola, vou jogar o calcário dolomítico. Então é um desse aqui por planta, tá bom? Então, ó. Então, mesmo esquema, tá, pessoal? Aqui no meu caso, como é o canteiro, eu não tenho muito espaço, tá? Se vocês estão aí com as videiras de vocês plantadas, por exemplo, no quintal, então vocês têm espaço, esse calcário você vai jogar mais longe do tronco, tá? Você vai jogar aí mais ou menos uns 50 centímetros ao redor da planta, tá bom? No meu caso aqui, como eu não tenho essa opção, porque o meu canteiro, ele tem aí 50 centímetros, então eu não tenho muita escolha, eu jogo em volta, tá? Mas eu nunca jogo rente ao tronco, tá? Tanto que eu tenho esses limitadores aqui feitos com um pedaço de cano PVC, tá? Mas se vocês têm espaço, pessoal, aí no quintal de vocês, façam isso aqui longe, tá, da planta, porque as raízes correm, tá? Então provavelmente a raiz dela não tá aqui, ela tá bem mais para lá. Só que aqui, como elas têm um espaço limitado, tá? Cimento aqui, muro ali, as raízes elas vão se intercalar. Então, as raízes dessa planta vão se alimentar ali, as dessa aqui ali, assim, sucessivamente. Então, pessoal, ó, um dedinho abaixo dessa medida é o suficiente. Vou colocar o calcário dolomítico em todas aqui e já volto. Feito então, pessoal, já adicionamos aí mais 200 gramas então de calcário dolomítico em todas as nossas videiras de baixo em cima. Beleza, Diego? Você fez essa combinação aí, legal, 100 gramas do calcário agrícola, que é o mais branquinho, e mais 200 gramas aí do calcário dolomítico, que é o mais cinza, que tem uma quantidade maior de magnésio. O que eu faço agora? Rega! Então peguem ou o regador, ou a mangueira de vocês, e agora, pessoal, vocês vão regar bem, tá? Pode colocar uma quantidade boa de rega aí, porque agora, pessoal, a água vai ajudar esse calcário a penetrando já no solo. Lembrando que agora nós estamos no período de inverno, pessoal, não chove tanto. Então a gente precisa contribuir auxiliando através da rega, pessoal, que o calcário ele seja melhor incorporado aí no solo e ele já vá penetrando aí no solo para já ir fazendo uma boa diferença aí para suas plantas, tá? E, pessoal, daqui a alguns dias, então, a gente vai voltar com um novo vídeo com a próxima etapa aí do nosso processo aí dos cuidados de inverno. Tá? Então, a gente já está no período aqui de fazer o tratamento de inverno, tá? Então, eu fiz agora a calagem. Daqui a alguns dias a gente faz o tratamento de inverno para cuidar da madeira especialmente, tá? Para evitar que insetos sugadores e que tenha esporos, né, de milho, de oídio, de ferrugem presentes na madeira. Então a gente vai fazer esse tratamento de inverno com a cauda sulfocálcica, tá pronta, da Sulfolk. Eu mostro para vocês em detalhe como a gente faz o preparo e a aplicação, tá? Para que aí depois a gente venha com a adubação, que a gente vai fazer com esterco de galinha curtido, e aí depois a gente vai fazer uma nova cobertura morta para proteger, pessoal, essa adubação que a gente fez, a calagem que a gente fez e ajudar, pessoal, no desenvolvimento de micro-organismos benéficos que vão auxiliar no processo de decomposição tanto desse adubo que a gente fez, quanto dessa matéria orgânica que a gente vai adicionando com essa cama morta, para que possa, pessoal, se tornar aí uma matéria muito mais facilmente absorvível pelas raízes das nossas plantas. Beleza, pessoal? Então é isso, meus amigos. Eu vou deixar, como sempre, na descrição do vídeo bastante detalhe aí de como vocês fazem, as quantidades, vou deixar para vocês, as funções aí do calcário agrícola, do calcário dolomítico, a importância do cálcio, né, a importância do magnésio e da regulação aí de pH do solo, tá? Vou deixar aí todas essas informações na descrição e qualquer dúvida também, pessoal, manda ver lá no campo dos comentários, mandem dúvidas, sugestões e também pelo e-mail aqui do Meu Sítio em Casa, que é meusitioemcasa@gmail.com, meusitioemcasa@gmail.com, tudo minúsculo, tudo junto. Maravilha, meus amigos? Então, calagem feita,
tá? Vou terminar a rega aqui do nosso canteiro de baixo em cima. Pode jogar aí, pessoal, uns 5 litros por planta, mais ou menos, tá? Principalmente se vocês tiverem um canteiro que vocês fizeram a calagem bem em volta, assim, do tronco, deem uma boa regada. E se for uma árvore maior, né, maior quantidade aí de calcário, vocês vão utilizar mais água também nesse processo de rega, tá? E ele já vai penetrando no solo aí, já vai fazendo uma boa diferença. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido mais essa dica. Continue acompanhando os vídeos do meu sítio em casa e até o próximo vídeo, pessoal, com tratamentos de inverno e aí a adubação finalmente, que logo logo vão vir as podas. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais!